Muita fumaça, show de luzes, palcos enormes, bem iluminados, com pessoas carismáticas, bandas extremamente contagiantes, muita música, aliás, uma plateia extremamente envolvida. Parece que os cultos contemporâneos são um resultado muito bom, atraindo pessoas e fazendo com que igrejas lotem, e não apenas igrejas, mas ginásios, programações especiais. E isso faz com que as denominações tradicionais pensem: será que esse modelo é o melhor? Isso desafia paradigmas históricos. E quando a gente fala de igreja adventista, fica essa dúvida: deveríamos nós também adotar os cultos contemporâneos? A respeito disso, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, mas hoje eu quero responder uma questão muito importante. Qual é, de fato, o maior problema com os cultos contemporâneos? Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala de fé cristã no mundo contemporâneo. Você pode ver, como eu já mencionei, que nós temos aqui playlists inteiras sobre adoração. E a gente, vez ou outra, volta a esse assunto para tratar aspectos ainda mais interessantes, porque, de fato, há muita coisa a ser dita. E quando a gente fala dessas mudanças que eu estava descrevendo, é importante a gente entender que isso já aconteceu no Adventismo. Desde a década de 60 existe alguns respingos, alguma discussão. A partir dos anos 70 nós temos o advento do grupo Heritage Singers. Esse grupo funciona como um catalisador, como eu gosto de chamar, trazendo músicas cristãs populares para o seio do Adventismo. Vale lembrar que nessa época a gente já tinha músicas cristãs populares de grande sucesso, em grande parte graças ao Jesus Movement. Isso aí, eram hippies cristãos que produziam música muito parecida com aquele rock and roll do início dos Beatles e de outras bandas que faziam muito sucesso. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse grupo aí, o Jesus Movement. Na verdade, mais do que um grupo, uma tendência que dominou vários lugares. E é um vídeo bem tosquinho porque estava no início do canal. Você vai se divertir com a técnica bem ruim, rudimentar que eu tinha de filmar e de editar na época, mas vale o conteúdo, dá uma chance. Voltando ao Heritage Singers, então a influência deles começa a se consolidar, especialmente quando a gente tem outros grupos sendo influenciados por eles. Eu quero destacar aqui os Arautos do Rei. Você percebe isso especialmente naquele álbum, aquele LP do Aqui Chegamos pela Fé, a capa, a forma como está o logo, a maneira como os cantores estão vestidos. É assim, fazendo você lembrar do Heritage. Tudo ali remete às capas que o Heritage usava, os tipos, etc. E a própria faixa Aqui Chegamos pela Fé foi uma música gravada pelo Heritage. Lembrando que nesse período o Heritage já tinha vindo ao Brasil, portanto é uma evidência sim da influência do grupo. Ao mesmo tempo também, ali no final dos anos 70, anos 80, começam a surgir outros grupos emulando o Heritage Singers aqui no Brasil e por toda a América Latina. Eu quero destacar aqui o Prisma, mas existem vários outros e talvez eu não possa aqui precisar se o Prisma foi de fato o primeiro mesmo grupo a seguir essa tendência. Imagino que um dos primeiros. Mas com todo esse movimento ainda o pior estaria por vir. Na década de 80 nós temos o movimento Celebration dentro dos Estados Unidos e também na Austrália e em algumas partes do mundo de fala anglófona. Esse movimento Celebration emulava perspectivas do crescimento de igreja para dentro do Adventismo. Tem vídeo aqui também no canal sobre isso, eu quero que você veja porque vale muito a pena. Então essas mudanças já afetaram os adventistas e prepararam para outras mudanças que viriam, como por exemplo a assimilação dos worships, ali da década de 80, 90 e dali por diante. Os worships são aquelas músicas grudentas, bem barulhentas, em que você tem pouca letra e muita repetição de frase musical. Geralmente são músicas mais pobres, mais simples e que grudam na mente igual chiclete. E existem várias músicas dessa tendência, não apenas traduzidas para o português, mas também músicas que
seguem esse mesmo padrão. E aqui eu já mencionei em outro vídeo a coleção Adoradores. Inclusive, esses hinos mais contemporâneos acabam minando um pouco da influência e do uso do inário nas congregações locais. Eu falo especificamente sobre isso no meu vídeo Como Matar o Inário. Se você quiser a receita de como eliminar de uma vez por todas o nosso inário, está ali no vídeo. Claro, é uma reflexão, o objetivo não é acabar com o inário, mas é fazer com que a gente pense se de fato a gente quer conservar o inário ou se a gente quer eliminá-lo e substituí-lo por outras coisas. Inclusive, é importante a gente ter essa reflexão quando fala de música contemporânea, porque a música contemporânea ela traz uma série de outras coisas. Ela abre espaço para um novo tipo de culto, e é o que já tem acontecido em várias partes. Esse novo tipo de culto parece muito atraente, e alguns adventistas acreditam que a gente deveria sim abrir para essas novas perspectivas. Qual seria de fato então o problema diante de tudo isso? Será que é apenas uma birrinha dos cristãos mais tradicionais, reacionários, que não gostam de mudança? Não, eu acho que mudanças são muito bem-vindas. Eu não me canso de recomendar, tanto pessoalmente como falar aqui nesse espaço, do trabalho realizado pelo Versos para Cantar, um canal do YouTube que tem produzido músicas a partir de versos bíblicos para ajudar as crianças a memorizar aquele versinho da lição ou outras passagens bíblicas muito importantes. Acho que é um trabalho fantástico. E é música nova, música bonita. Existem vários canais que eu sigo em inglês, algumas não adventistas inclusive, que são excelentes contribuições. Quando a gente pensa em adventismo, existem várias doutrinas nossas que ainda não encontraram muitas representações musicais. Então é importante que você, que é músico, que é compositor, que quer trabalhar em coisas novas, pense nas doutrinas do Adventismo, em como representá-las. Temos poucas músicas sobre santuário, sobre 1844 eu nunca vi, sobre Ellen White tem algumas, o Novinário até tentou colocar algumas assim, para suprir lacunas, mas eu acho que ainda falta, ainda há espaço para mais coisas nossas, caracteristicamente nossas. E aí fica a dica para que você que trabalha na área foque em produzir isso, será uma grande contribuição. Ao mesmo tempo, aqui o problema não é música nova, é música mundana. Não é você produzir algo contemporâneo no bom sentido, algo atual, algo que fale com uma linguagem bonita, musical, mas que mantenha os princípios, as orientações que a igreja dá, e a igreja tem diversas diretrizes sobre música. O problema é quando nós começamos a incorporar elementos de bandas não adventistas, de outros músicos que, claro, funcionam sob outros paradigmas, entendem a divindade de uma outra maneira. E existe um trabalho, eu vou deixar aqui no link, um trabalho acadêmico mostrando as diferenças de paradigmas, de pressuposição no culto católico, no culto protestante tradicional, no culto da igreja emergente e na igreja adventista. O meu próprio trabalho sobre igreja emergente chegou a algumas conclusões interessantes sobre como eles veem a questão do culto. Por que o culto deles é da maneira que é? E eu acredito que eles são extremamente coerentes com a visão que eles têm de Deus. Não estou dizendo aqui que eles sejam corretos, eles são coerentes. Eles estão seguindo o que acreditam. O problema é que aquilo que eles acreditam, no meu entender, não é bíblico. E aí, quando nós passamos a incorporar elementos desses outros lugares, a gente acaba tendo problemas, porque a Igreja Adventista tem uma proposta restauracionista, de colocar a autoridade da Bíblia sobre todas as coisas. Quando a gente fala de adoração, a gente tem que ter também um entendimento bíblico sobre quem é Deus, como ele se manifesta, qual é a relação de Deus com o mundo. E o grande problema é que algumas igrejas contemporâneas, especialmente essas que são identificadas sob o rótulo, o movimento das igrejas emergentes, elas entendem a Deus sob o conceito do panenteísmo. Então, panteísmo, tudo é Deus. Essa árvore, a terra, eu, as pedras, os animais, tudo faz parte de um conjunto só que é Deus. A realidade, tal como existe, é identificada com Deus. Não há distinção entre Deus e a realidade. Ele é simplesmente a somatória de todas as coisas e cada parte em si está relacionada com o ser de Deus. No cristianismo, não. Deus, ele cria as coisas, mas as coisas não fazem parte do ser de Deus.
Deus é externo ao mundo que ele criou. No panenteísmo, nós temos uma visão parecidíssima com o panteísmo, com uma diferença importante. As coisas fazem parte de Deus, mas Deus ainda é maior do que a soma de todas as coisas. Um exemplo simples. No panteísmo, borracha, tesoura e caneta são Deus. No panenteísmo, borracha, tesoura e caneta estão dentro do estojo. O estojo é Deus. Eles estão fazendo parte daquilo, mas o conjunto é maior do que esses próprios elementos. Então, no panenteísmo não há problema algum, não há controvérsia, não há nenhuma dissonância em usar elementos da cultura pop, por exemplo, porque Deus se manifesta de várias maneiras, ele está presente no mundo, tudo no mundo é manifestação de Deus. Então o culto pode conter trechos de filmes, você pode usar música popular na adoração, música de outros séculos, na verdade tudo remete a Deus. É claro, isso é só um exemplo, porque há outros modelos de culto cristão que não são necessariamente bíblicos, porque incorporam elementos da cultura, da tradição, da experiência, daquela comunidade, etc. Quando nós entendemos quem é Deus, o nosso culto tem que ser de outra maneira. É por isso que no culto adventista tem que haver espaço para uma compreensão bíblica de Deus. Elementos como reconhecimento, gratidão, elogio, entrega, submissão são parte do culto cristão. Deus merece a nossa adoração por aquilo que Ele é, por ser superior a nós e estar numa posição mais elevada do que as suas criaturas. Sendo Deus quem Ele é, Ele merece o nosso serviço, Ele merece contar com as nossas ofertas para a sua obra, Ele merece que hinos sejam cantados elogiando suas características, os seus atributos. Deus merece também a submissão da nossa vontade a Ele, porque Ele é mais sábio do que nós, Ele pode nos guiar. E principalmente Deus se revela no culto por meio da sua palavra. Nos cultos carismáticos, a música cria um clima, e esse clima emocional mexe com o adorador e faz com que ele entenda ter havido um encontro com Deus. Esse encontro acontece não no nível da cognição, ele não aprendeu nada novo, mas no campo das emoções. Ele foi tocado por uma forte emoção, então ele acredita que Deus se encontrou com ele ali. Essa experiência, ela é viciante, porque é endorfina pura. Mas durante a semana, quando aquela pessoa necessitar de respostas, ela não tem, porque ela não aprendeu nada, ela não tomou decisão nenhuma. No culto adventista, não. Deus se manifesta pela sua palavra. Há espaço sim para as emoções, não há nenhum pecado em você se emocionar, chorar, se alegrar, mas as emoções não são termômetro do culto. O culto não deve acontecer em função das emoções ou para provocar emoções, como se fosse um teatro, um filme, em que esse tipo de coisa é calculado. No filme, o cineasta diz, olha, esse aqui é o momento que eu quero que o auditório chore. Esse é o momento aqui que a música vai subir para que as pessoas entendam que a ação vai começar. Aqui é o momento em que a música vai preparar o susto que as pessoas vão ter quando o monstro entrar na tela. Então, a gente sabe que o cinema, ele calcula essas coisas, mas no culto não. No culto nós não temos uma teatralização, nós temos uma espontaneidade. Há pessoas que vão chorar, há pessoas que vão se alegrar, há pessoas que vão se encher de esperança. Há espaço para as emoções, mas também há espaço para a razão, para Deus se comunicar conosco através daquilo que Ele cognitivamente produziu por meio dos profetas. Aquilo que envolve o nosso pensar, o nosso meditar. A exposição da palavra, ela não gasta um tempo longo à toa. Ela é o elemento principal do culto adventista, porque Deus se manifesta por meio da sua palavra. É ali que Ele nos dirige, é ali que Ele nos orienta, é ali que Ele nos conforta, é ali que Ele nos instrui, é ali que nós tomamos decisões mediante a palavra de Deus. Então, qual que é o maior problema dos cultos contemporâneos? Transmitir uma visão equivocada de Deus. E eu vou além. Muitas vezes essa visão equivocada, ela se torna quase um convite à idolatria, porque elementos humanos são fortemente enfatizados. Estamos falando aqui de uma adoração antropocêntrica, onde o carisma do líder que está pregando é enfatizado, e há muitas pregações que são extremamente personalistas. A pessoa conta tudo da vida dela, que fez implante de cabelo, que comprou tal roupa, que fez tal coisa. É quase um hall de realizações. E, na verdade,
O culto cristão deveria estar centrado na exposição da palavra, na exposição daquilo que Deus pensa sobre determinado assunto, de acordo com aquilo que Ele nos revelou. Ou há também o perigo de substituirmos a figura central de Deus, que é eclipsada pelos músicos, aqueles que estão conduzindo justamente o momento mais emocional, que nos cultos contemporâneos seria o pontual. Então, com tudo isso, os cultos contemporâneos se tornam uma armadilha, desviando o foco daquilo que seria o principal no culto bíblico, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus tem que estar no centro da adoração, e você não vê isso nos cultos contemporâneos. Eles são feitos para agradar o adorador, são feitos para atrair as pessoas, para satisfazer as expectativas, e não para estar em conformidade com a vontade do ser adorado, e não para exaltá-lo, e não para elogiá-lo, e não para nos rendermos a ele. Daí o grande perigo desses cultos. E você, concorda com todas essas críticas? Você acredita que realmente o melhor é voltarmos ao culto bíblico? Ou você está satisfeito com o culto contemporâneo? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Também aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, porque aí você vai receber todas as notificações e ficar por dentro toda vez que a gente lançar um vídeo novo por aqui. Aproveite, assista, por falar em assistir, o próximo conteúdo que vai ser recomendado para você, e saiba também que nós temos um encontro marcado aqui cada semana quando sai vídeo novo no canal. Um forte abraço, Deus abençoe você. Which are called by my name shall humble themselves and pray. If my people, which are called by my name, shall